Fala, conselheiro, a gente está aqui de novo para um vídeo mais do que especial da nossa parceria com a Fundação Telefônica Brasil, o site da ProMenino. Gostaria de mandar um abraço aí para a Ana e toda a sua equipe. Hoje nós vamos fazer de forma visual. Geralmente a gente responde as perguntas e entra no site de forma gráfica, mas hoje, como vocês estão vendo, a gente tem aqui a presença maravilhosa desse canal, Fala Conselheiro, e a gente já vai partir aqui para a primeira pergunta da companheira Tatiane Melo. Ela perguntou o seguinte: gostaria de saber se o Conselho Tutelar atua somente através de denúncia, se não, quais são as outras formas que devem atuar? Bom, querida, a gente tem uma ferramenta nacional que é o Disque 100, que cai direto lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e é repassada para todos os conselhos tutelares. Uma outra curiosidade é que a gente prefere não usar a palavra denúncia, e sim comunicação, como se refere ao artigo 13 do Estatuto. Porque denúncia traz um tom meio policialesco e o Conselho Tutelar não tem nada de policialesco, ele é um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Mas, particularmente, cada cidade tem outras ferramentas. Geralmente, cada Conselho Tutelar tem um telefone fixo. Pode ser usado esse telefone fixo do Conselho Tutelar da sua cidade para você fazer essa denúncia de forma anônima, não precisa se identificar. Alguns conselhos tutelares também têm redes sociais, e essas redes sociais eles compartilham para que as pessoas possam interagir com o conselho, comunicando essas violações de direito. Isso é uma outra ferramenta. E você também pode comparecer presencialmente ao Conselho Tutelar para fazer a sua denúncia, também pedindo aos conselheiros que não te identifiquem, se você não quiser, e assim você vai poder aí estar contribuindo para a garantia e pelo zelo dos direitos de criança e adolescente. Então existem essas diversas formas de atuação do Conselho na receptividade de uma denúncia. Agora, o Conselho Tutelar, obviamente, não age só por denúncia ou comunicação. Ele age de ofício. Lá no artigo 95, por exemplo, cita uma atribuição do Conselho Tutelar, que é de fiscalizar entidades de atendimento, os programas de atendimento que atendem as crianças e adolescentes de um modo geral, os abrigos, as casas de acolhimento, as casas de passagem. Então o Conselho Tutelar tem outras atribuições e elas não necessitam apenas da demanda da comunicação, dele ser provocado, como é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário age quando é provocado, o Conselho Tutelar não. Visualizando uma situação de violação de direito, ele tem ferramentas dadas pelo Estatuto para que ele possa agir de ofício. Então a gente tenta finalizar a pergunta da companheira, dando esse breve esclarecimento. Nós temos aqui também a pergunta da companheira Verônica Pavanelli. E ela faz, na verdade, duas perguntas em uma. E a primeira é: Conselho Tutelar pode intervir em casos de alienação parental? Bom, a rigor sim, porque a alienação parental é uma violação de direito. Por parte do adolescente e da criança, um direito violado. E o Estatuto da Criança e Adolescente, quando elenca as atribuições do Conselho Tutelar, lá no artigo 136, ele diz no primeiro inciso que o Conselho Tutelar tem a atribuição de atender as crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando aquelas medidas protetivas previstas no artigo 101, do 1 ao 7º. Então, no artigo 98, nós vamos ter três incisos. Quando o Estado e a sociedade violam o direito, quando os pais e responsáveis violam o direito, ou quando o adolescente e a criança, em razão da conduta, violam o seu próprio direito. Então nós vamos ver que um dos pais aí, ou responsáveis, violaram o direito da criança ou adolescente, cometendo contra ele o crime de alienação parental. Então a gente vê que o Conselho pode atuar aplicando uma das medidas protetivas previstas lá no artigo 101, encaminhar a criança para um psicólogo, para uma orientação, para um programa. Agora, nós vamos ver também no artigo 136, inciso 5º, que é competência do Conselho Tutelar encaminhar para a autoridade judiciária os casos de sua competência. Então, até que o Conselho encaminhe e o processo progrida e corra, é importante que o Conselho atue aplicando uma medida protetiva, visto que a criança vai estar ali numa situação, hipoteticamente, de sofrimento. Então, essa é a primeira pergunta, dentro das duas que ela fez. E na segunda parte, ela nos coloca um exemplo. Na segunda parte da pergunta, ela fala, como por exemplo, em descumprimento de ordem judicial quanto à regulamentação de visitas. Aí não, porque toda decisão do juiz, ele é competente e a sua equipe multidisciplinar, como diz lá o artigo 149, de fazer cumpri-la, e não o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo, que age quando da violação de direito para aplicação de medidas protetivas.
Essa aqui já é uma questão judicial, judicializada de regulamentação de visitas, que o Conselho Tutelar não tem nada a ver com isso. Não tem que levar a criança lá para cumprir a regulamentação de visitas na casa do pai, da mãe. Isso não tem nada a ver com o trabalho do Conselho Tutelar. Apenas a primeira parte, que é uma violação de direito e há um sofrimento ali por parte da criança e ela precisa ali urgentemente de uma medida protetiva, e depois, quando o caso for judicializado, então fica lá nas mãos da equipe técnica do juiz e de toda a sua equipe multidisciplinar, e se ele tiver alguma demanda para o conselho, ele vai fazer lá o ofício respaldado pelo princípio da legalidade e solicitar que o conselho cumpra aquela decisão sua. E para finalizar, nós temos a pergunta do nosso companheiro Antônio Ramos. E ele pergunta: o conselheiro tutelar é obrigado a ir em bailes, eventos, dançantes, boates e outros congêneres? Não, companheiro. O conselheiro não é obrigado. Mas não ser obrigado também não quer dizer que o colegiado não possa deliberar em ir. Não é a sua função, isso está claro. É a função de fiscalizar bares, boates e congêneres, toda essa questão de bebidas alcoólicas que as pessoas acham que é função do Conselho Tutelar, na verdade é uma função da equipe técnica do Judiciário, do Comissário da Infância, da Juventude e do Idoso. É o Comissário da Infância que tem essa atribuição de fiscalização de bares, boates e congêneres. Mas não quer dizer que o Conselho Tutelar ali entenda que deva em algum lugar para constatar a violação de certos direitos, não possa ir. Ele não está impedido de ir, mas ele não é obrigado a ir. E nenhum outro órgão pode obrigá-lo a ir, porque não é uma função sua e o Conselho Tutelar é um órgão que delibera as suas medidas autonomamente, porque ele é um órgão colegiado. Então a decisão tem que vir do colegiado e essa decisão precisa estar baseada pelo princípio da legalidade, que é um princípio para toda a administração pública. Então até se um órgão mandar ou tentar obrigar que o Conselho vá fiscalizar esses eventos, esses bares ou boates, ele não é obrigado a ir, ele não tem que ir, ele tem que responder isso àquela autoridade dizendo que não é a sua atribuição, não está previsto no artigo 95, no artigo 136, no artigo 194, em lugar nenhum. Ele que, por si só, em seu colegiado, apenas com o sentido de constatar uma violação, talvez possa deliberar em ir em algum desses lugares, mas não é obrigado e não é a sua função, sendo esta função do comissariado. Então, obrigado, gente, por tudo aí. Curta a nossa fanpage, inscreva-se nesse canal para que a gente possa continuar sempre juntos. Um abraço para os companheiros do site da ProMenino, da Fundação Telefônica, para a Ana, para todos. E estamos sempre juntos. Valeu, gente. Obrigado.